Agora vamos baixar o instalador do Tecnometal para fazermos a instalação. Para baixar o instalador, a gente acessa o site da SteelGraphics, www.steelgraphics.com.br, e a gente precisa estar logado para fazer o download. Então, se você já é cliente, já tem um login, você precisa entrar com o login oficial da sua empresa, com o seu login oficial, para que você possa fazer o download do instalador. Se você ainda não é cliente e você deseja apenas fazer o download da versão trial para teste, então você deve solicitar um login. Eu vou deslogar aqui da minha conta. Vou mostrar aqui para vocês, então. Vamos supor que vocês não tenham aqui os dados para fazer o acesso. Então, vocês cliquem aqui em solicitar, né? Solicite. E aí vai aparecer, então, uma janela aqui solicitando os dados e tudo mais. E aí vocês fazem esse cadastro, vocês recebem um e-mail automático com ativação do login. E aí, com isso, vocês vão ter, então, né, um login para que vocês consigam fazer acesso ao site e fazer o download do instalador. Então, depois que você estiver logado, você vai clicar aqui em download. E aí, se você estiver baixando a versão trial, você vai selecionar essa opção aqui. Se você adquiriu o software e você irá instalar a versão profissional, aí você baixa esse instalador aqui. Então, eu vou baixar. Efetivamente, eles não possuem diferenças. A diferença é que a versão trial ela vai ser compatível apenas com as versões de CAD e BricsCAD mais recentes, geralmente com a última versão. E ela funciona por 15 dias. Eu vou baixar o instalador, fazer a instalação, e aí eu vou mostrar as formas de ativação, tanto da versão trial como da versão profissional também. Então, não há diferença na forma de ativação. Eu vou baixar, então, a versão profissional, mas eu poderia estar baixando a versão trial. Não faz diferença nesse momento. Vou clicar aqui. E aí, ele vai baixar o instalador. Agora, eu vou dar um pause no vídeo enquanto ele baixa. E assim que ele estiver baixado, nós damos sequência com a instalação. Está terminando de baixar agora o instalador. Eu vou deixar até terminar, porque às vezes aparece uma mensagem aqui que algumas pessoas têm dúvida. Então, eu vou verificar se aparecer aqui, aí eu também vou explicar isso. Às vezes, em algum caso aqui, pode ser que dependendo das suas configurações de rede e tudo mais, o computador, o computador não, né? O seu navegador, ele vai dizer aqui que esse arquivo pode ter algum problema e tudo mais, e ele vai tentar excluir o instalador. Mas aí, você clicando aqui, vai aparecer uma mensagem que você pode clicar e você pode dizer que você quer manter o arquivo. Então, se aparecer essa mensagem no computador de vocês enquanto vocês estiverem baixando o instalador, é só vocês clicarem naquela mensagem dizendo manter o arquivo e aí o instalador vai ser mantido para que vocês possam realizar a instalação. Então, eu vou abrir aqui o meu instalador baixado e ele vai aparecer dessa forma aqui. Para vocês fazerem a instalação, é necessário que vocês tenham permissão de administrador. Se vocês têm antivírus no computador, é interessante que vocês desativem o antivírus durante a instalação, porque alguns antivírus, dependendo de como eles estiverem configurados, eles podem não permitir a instalação completa do software. Ele instala parcialmente, e aí vocês não conseguem ativar, ou começa a dar problema em algumas situações. Isso está relacionado à instalação, então é importante estar seguro, ter certeza de que a instalação foi feita completamente.
A forma convencional de fazer a instalação, então, é vocês fazerem o seguinte: você clica nesse arquivo executável, executar como administrador. Executar assim mesmo. Como eu falei, às vezes o computador pode entender que esse arquivo pode ter algum risco, mas não tem, podem ficar tranquilos. Eu já vou fechar aqui o site, porque já baixamos. E agora vai abrir aqui a janela para a gente fazer a instalação. Ele está dizendo aqui que ele vai descompactar esse arquivo numa pasta chamada C Steel Graphics Tecnometal 2504. Eu vou clicar aqui em instalar. Essa pasta é onde irão estar os arquivos de instalação. E uma sugestão também é que vocês não apaguem esta pasta, porque em algum momento vocês podem necessitar dos arquivos de instalação para fazer um reparo na instalação, alguma coisa dessa forma. Então, é sempre sugerível que essa pasta seja mantida no computador. Vou clicar em instalar. Ele está criando a pasta nesse momento, ele está descompactando os arquivos. Então, se eu clicar aqui no disco C, Steel Graphics, ele já criou aqui a pasta com o instalador descompactado. Vamos lá. Aí vocês terão essa pasta aqui. Eu vou mostrar agora qual que é a forma convencional de fazer a instalação. Porém, dependendo do que vocês tiverem como firewall ou antivírus no computador de vocês, pode ser que a instalação ela não seja feita completamente até o final através dessa janela. Então, depois que eu instalar através dessa janela, eu vou mostrar também como vocês podem fazer a instalação de outra forma, de maneira que vocês estejam seguros e tenham certeza que a instalação foi feita completamente, ok? Quando feita através dessa janela, a gente tem que rodar a instalação até que chegue lá no final e apareça uma mensagem que eu vou mostrar para vocês. Se vocês rodarem a instalação através dessa janela e não chegar até o estágio de aparecer aquela mensagem final, é porque a instalação não foi completada corretamente. E aí eu vou mostrar para vocês o que vocês fazem nessa situação. Vamos lá então. Aqui também tem instruções para instalação, para quem tem dúvida e quer ter ali todo um passo a passo, tem como que ativa a trial e vários outros procedimentos, como ativa a licença em nuvem, está tudo aqui. E tem também quais são as novidades dessa versão, né? As novidades em relação às versões anteriores. Então, vocês podem acessar tudo isso aqui através dessa janela inicial. Aqui está presente em vários idiomas a instrução para instalação e as novidades. Nós vamos fazer a instalação, então, e a gente clica aqui nessa opção Install Tecnometal. E aí, a instalação ela é feita em 3 estágios. Ó, percebam aqui. Eu vou abrir a pasta aqui para mostrar para vocês. Então, vocês têm basicamente 3 estágios. Primeiro, o Steel Redistributable, que é esse executável aqui. Depois, o Tecnometal, que é esse executável aqui. E, por último, o Tecnoplot, que é esse executável aqui, ok? Então, vocês podem ir acompanhando aqui por essa janela. Vejam, agora ele vai instalar o quê? O Steel Redistributable. Vamos instalar. Vocês podem acompanhar aqui pela parte superior também, né? O que ele está instalando. E ele vai fazer a instalação dessa primeira etapa, então. Quando ele finalizar essa janela aqui, vai aparecer um botão dizendo que ele, para a gente clicar e que ele finalizou essa primeira parte, a gente aguarda que ele vai começar em automático, se tudo der certo, ele vai começar em automático a instalação da segunda parte. E assim ele vai até o final. Mas como eu falei, pode ser que o teu computador tenha algum bloqueio e a instalação pare, por exemplo, no primeiro estágio. E aí ela não é completada. A gente vai aguardar mais um pouquinho. Finalizou. Agora ele está finalizando, então, a instalação do Steel Redistributable e ele vai iniciar a instalação do Tecnometal.
Agora percebam aqui, ele já iniciou a instalação do Tecnometal. Aqui você escolhe o idioma, né? No nosso caso, português. Avançar. Aceita os termos e condições do contrato da licença, caso contrário você não consegue instalar. Aqui você vai colocar o nome do usuário e o nome da empresa. Eu vou colocar aqui no caso Lotus B, usuário, vou colocar aqui como técnico 02. Aqui ele já está deixando como sugestão a pasta de destino, né? Você até pode selecionar uma outra pasta aqui, você tem essa opção, mas não é aconselhável. Porque todos os caminhos, padrões do Tecnometal, eles estão todos direcionados para a pasta padrão que é C-Steel. Para você instalar em uma pasta que não seja a pasta padrão, recomendo vocês entrarem em contato com o suporte técnico, porque nem sempre é possível e quando possível for, serão necessárias algumas medidas de configurações que são diferentes do padrão, diferente do original. Então, como sugestão, deixem sempre a pasta de destino, a pasta que já vem aqui definida como C-Steel, dentro do disco C. Aqui, nessa próxima janela, ele vai pedir para você selecionar o caminho do AutoCAD ou do BricsCAD, né? O caminho do CAD que você irá utilizar. O Tecnometal, ele é compatível com o AutoCAD e com o BricsCAD. Atualmente, não é compatível com outros sistemas CAD. E o CAD, ele precisa ser instalado antes da instalação do Tecnometal. Quando você for instalar o Tecnometal, você precisa já ter instalado um CAD que seja compatível com a versão do Tecnometal de vocês no seu computador. Porque quando vocês chegarem nesse estágio aqui, ele vai pedir a pasta de instalação do seu CAD. E se você não tiver uma pasta que seja válida, você não consegue avançar com a instalação. Então, eu tenho aqui o BricsCAD e é isso que eu vou utilizar. Poderia ser o AutoCAD também, né? Você só precisa selecionar aqui uma pasta de instalação. Eu tenho também aqui, por exemplo, um AutoCAD, uma versão de AutoCAD instalada nesse computador. Eu poderia, por exemplo, selecionar aqui a pasta do AutoCAD. Ambas irá funcionar, mas eu vou deixar selecionada nesse momento a do BricsCAD. Clico em avançar, concluir. Avançar. E aguardo ele finalizar, então, a instalação do Tecnometal. Percebam aqui na aba superior esquerda que ele sempre vai informar para vocês o que ele está instalando naquele momento. E aqui também, né? Notem que ele já criou aqui o ícone do Tecnometal e ele criou esses dois outros ícones aqui que eu também vou explicar para vocês na sequência. Concluir. Ele está finalizando a instalação aqui do Tecnometal. Agora a gente aguarda. Vocês percebam aqui, ó, que esses 3 pontinhos, eles estão... Você percebe que não está travado, né? Que eles estão trabalhando. E a gente vai aguardar um pouquinho e ele vai iniciar a instalação do Tecnoplot, que é o último item. Agora, então, vocês percebam, ele está dizendo aqui, ó. Vai instalar o Tecnoplot. Seleciona o idioma. Avançar. Aceita os termos. Nome do usuário, nome da empresa. A mesma pasta. É importante, os dois precisam sempre estar instalados na mesma pasta. Então, é sempre a pasta C-Steel, onde são instalados todos os softwares da Steel Graphics. E aguarda. Percebam que ele já criou o ícone de atalho aqui para o Tecnoplot. Concluir. Agora ele vai finalizar a instalação do Tecnoplot. E essa é a mensagem que eu falei para vocês lá no início, que ela precisa aparecer no final. Se vocês rodarem a instalação e vocês não chegarem até este momento, onde abre esta tela,
onde aparece essa mensagem, aí a gente tem que aguardar um pouquinho até que vai aparecer, quando finalizar esse processo, vai aparecer uma mensagem dizendo que a instalação foi concluída e que está ok. Se não chegar até essa janela, a sua instalação não foi feita completa. Houve algum problema aí no seu computador que parou a instalação, que parou o processo de instalação em algum momento, né? E aí a sua instalação, com certeza, ela não está ok. Então, a gente vai aguardar aqui até aparecer essa mensagem. Veja, é necessário que apareça essa mensagem. A operação foi completada com sucesso. Quando você chegou até esse estágio, ok, está tudo certo e você conseguiu fazer a instalação completa do software. Agora, vamos supor que você iniciou o procedimento conforme eu descrevi, mas isso não aconteceu. Em algum momento simplesmente parou, que é o que acontece quando tem algum bloqueio, um firewall antivírus no seu computador. Ela simplesmente vai parar. O que você faz? Se isso aconteceu, não adianta você instalar novamente através dessa janela, porque vai acontecer a mesma coisa. Então, você faz o seguinte. Você vai abrir a pasta de instalação, que está aqui dentro do C, Steel, Tecnometal 2504, que é a versão que nós instalamos. E aí você vai executar os instaladores, que são 3 instaladores, nessa sequência. Primeiro, você executa o Steel Redistributable. Você vem aqui, executar como administrador. E aí você vai executar ele. Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho instalado, né? Mas você vai fazer esse procedimento. E depois, você vai fazer o mesmo procedimento com o Tecnometal, que são as 3 etapas que deveriam ter acontecido em sequência, né? Mas por algum motivo não aconteceu. Então, eu estou fazendo manualmente. Aqui vai aparecer essa mensagem pedindo se eu quero modificar ou reparar ou remover, porque já está instalado, né? Mas vamos supor que não estivesse, iriam aparecer aquelas mesmas telas que apareceram na instalação anterior que eu fiz. E por último, o Tecnoplot. Então, você vai vir aqui, executar como administrador. Aqui também vai estar aparecendo para mim essa opção de modificar, reparar ou remover, porque já está instalado. Mas no seu caso, se ele não fez a instalação, vai aparecer a janela normal de instalação, conforme apareceu na sequência quando eu fiz a instalação anteriormente. E depois que você instalou, então, esses 3 itens na sequência, você vai fazer um último procedimento. Você vai vir aqui em executar. Você vai clicar em procurar. Você vai procurar dentro da pasta de instalação, que é essa pasta aqui. Você vai procurar este arquivo aqui, raspdinst.exe. Clicar em abrir. Dá um clique na linha de comando. 2 cliques aqui, só para você conseguir deixar o cursor aqui. Você não apaga nada do que tem aqui. Ele vai ficar toda essa instrução aqui, ó, entre essas aspas duplas, né? No final dessa instrução, você vai colocar o cursor aqui no final dessa instrução, você vai dar um espaço, e aí você vai digitar a letra I. Desculpem, você vai dar um espaço, volta, né? Vai dar um espaço, colocar um sinal de menos e a letra I. Então, a instrução ela vai ficar dessa forma aqui. Aspas duplas, C, Steel e Graphics, é todo o caminho da pasta até o final que vai ter aqui, ó, depois das aspas duplas, você vai ter ali um espaço, sinal de menos e a letra I. Aí você clica em OK. Aí ele vai fazer aquele último processo que apareceu lá no final da instalação. Então, você vai estar fazendo a instalação totalmente manual, mas dessa forma você garante que a sua instalação está completa. Lembrando que você só vai fazer isso se essa mensagem não apareceu de forma automática no final da instalação, quando feita através da janela principal. Aí ele vai estar executando os arquivos da mesma forma. E apareceu a mensagem final.
Então, ok. Você tendo instalado manualmente, você instalou os 3 itens e você fez essa rotina aqui no executar e apareceu essa mensagem, pode ficar tranquilo que a sua instalação está completa e está ok.